Olá! Semana passada nós falamos sobre a criação e a queda do homem. Comentamos sobre o pecado original, os dons que o ser humano perdeu, os dons preternaturais, e que o que ficou de bom foi os dons sobrenaturais que Deus resolveu nos devolver através de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos analisar o pecado atual. Esse pecado original foi do Adão e Eva. Nós nascemos, vamos dizer, com a alma vazia de Deus e recebemos Deus no batismo. E a partir daí Deus não quer se afastar da gente de maneira alguma. Ele permanece junto com a gente desde que a gente não afaste Ele. E como é que a gente afasta? Com a única coisa realmente má, que é o pecado. O que é o pecado? É uma desobediência voluntária a uma lei de Deus. Basicamente isso. Então vamos analisar as raízes do pecado e o que precisa para ser pecado, né? A gente não pode achar que tudo é pecado ou que nada é pecado. É interessante essa ideia. Primeiro, a gente precisa saber que uma coisa é errada, né? Então, tem coisas que a gente sabe, obviamente, o mentir, o matar, etc. Agora, por exemplo, faltar à missa aos domingos. Muita gente sabe que é uma coisa errada. É contra o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Então, se você não sabe e não vai, não acontece nada. Se você sabe que é dever ir e não quer ir por preguiça ou por desprezo, aí é um pecado. Se você, por exemplo, foi obrigado, é outra ideia, né? Obrigado a fazer uma coisa errada, sei lá, jogar uma pedra na vidraça ou bater em alguém, sei lá, porque senão você ia ser muito punido. Você não fez com liberdade, então também não é errado, não é pecado. Se você pensou em algo, mas não consentiu, sentiu, mas não consentiu, sentiu ódio, né? Quero matar essa pessoa, mas não alimentou esse pensamento, também não é pecado. Então, três coisas, né, que tem que ter a ver. Tem que haver um conhecimento, que é importante que a gente vá formando a nossa consciência para saber o que é certo e o que é errado. Tem que haver a liberdade de ação e tem que haver a ação ou a omissão. Omissão é você deixar de fazer algo que Deus espera. Então vamos analisar as raízes do pecado, que são 7 vícios capitais, estão praticamente na base de todos os nossos pecados, e falar as virtudes contrárias a eles, que é o que a gente tem que procurar praticar. A melhor maneira de combater um vício, ou um erro, ou um pecado, é praticar a virtude oposta. E se por acaso a gente sabe que cometeu um pecado, a solução é confessar. A confissão nos dá graças para lutar contra aquilo, nos dá uma orientação do sacerdote, nos dá certeza do perdão, nos devolve a graça santificante, que é esse Deus presente na nossa alma. Nossas ações voltam a ter, na verdade, um valor divino, que a gente perde essa capacidade de fazer atos sobrenaturais quando a gente comete o pecado. Então, quais são esses 7 pecados capitais? O principal deles, que está na raiz de todos eles, dessa desobediência a Deus, dessa autossuficiência, dessa, às vezes, arrogância, do egoísmo, é a soberba, o orgulho. A soberba foi o pecado de Adão e Eva, sereis como deuses, né? A mentira do demônio. Então essa soberba está dentro da gente, a gente vai ter ela até a gente morrer, às vezes em grau maior ou grau menor. Às vezes fala assim, pô, agora eu já sou bom, já vivo todas as virtudes. O problema é a soberba, você vai se achar autossuficiente, né? A gente está sempre dependendo de Deus e tem que ter essa confiança para pedir ajuda a Deus. Então, primeiro a combater é o orgulho. Como é que a gente combate o orgulho? Praticando a humildade. A humildade é verdade, a gente saber que a gente depende de Deus, pedir ajuda a Ele, pedir ajuda às pessoas que a gente sabe que são, vamos dizer, melhores do que a gente em outras coisas, né? A humildade é a chave da felicidade, vamos dizer. De todas as virtudes, a base é a humildade. A gente saber que precisa de ajuda, precisa lutar por elas, porque a gente é fraco, né? Tudo isso é verdade. O segundo grande pecado é a avareza. A avareza é um pecado de um apego desordenado às coisas materiais. Esse afã de ter coisas, de juntar coisas, de querer cada vez coisas melhores, mais sofisticadas, né?
Isso vive crianças pequenas e pessoas adultas, né? Então, controlar esse afã por coisas. Ter coisas é bom, mas criar necessidades é ruim. Estar muito apegado aos bens é ruim, é avareza. Muitas vezes, guardar muito dinheiro e não gastar nada, às vezes é avareza. Você tem que ter o dinheiro para fazer coisas boas, para empregar em coisas boas, né? Aplicar bem o dinheiro e não criar necessidades. O contrário da avareza é a generosidade. É ajudar quem precisa, é colaborar com o que a gente tem para as pessoas que não têm, sejam bens materiais ou bens culturais, né? Pensar nos outros, generosidade. Um terceiro pecado capital poderia ser a inveja. A inveja não é a gente se comparar com os outros e ficar assim, eu gostaria de ter um carro melhor como aquela pessoa. Não, tudo isso é lícito. O que é ilícito, o que é ruim, é você ficar triste porque os outros têm e você não tem. É você colocar, por que ele é mais inteligente do que eu? Gostaria que ele fosse mais burro, que ele sofresse um acidente, ficasse retardado, né? A gente às vezes deseja as coisas péssimas para os outros por inveja. São João conta no Evangelho que mataram Jesus por inveja, os fariseus. Jesus fazia milagres, era bom e estava desprestigiando eles. Eles poderiam perder o prestígio deles porque Jesus desmascarava a hipocrisia deles. Eles planejaram matar e mataram Jesus. Lógico que Jesus quis morrer daquela maneira e deixou-se ser morto, né? Mas a razão principal da morte de Cristo pelos homens foi a inveja dos fariseus. Então, o contrário da inveja, eu diria que é a admiração. É você ficar feliz de ver a pessoa bem, é você admirar o que ele tem de bom, né? Não com inveja, mas com admiração, com uma contemplação positiva, com elogios, né? Sinceros. Então, pedir essa virtude de saber se admirar das coisas, desde a natureza, quanto de uma criança, quanto da simplicidade de um bebê, né? Etc. Uma outra que a gente às vezes não leva muito em consideração é a gula. A gula é um apetite desordenado com relação à comida e à bebida. Comer demais ou comer de menos, beber demais ou beber de menos, né? É coisa da gula. E a gula, como é uma coisa relacionada aos apetites sensíveis, ela tem várias consequências, né? Inclusive a própria preguiça está um pouco ligada à gula. São coisas dos apetites sensíveis que nós temos. Então, com relação à gula, até para a nossa própria saúde, né? Comer adequadamente, comer um pouquinho de tudo, comer com sobriedade, não experimentar bebida alcoólica, né? Quando é criança, quando é jovem, porque muitas vezes começa a beber para acompanhar o grupo e depois acaba ficando uma pessoa dependente do álcool. E cuidar da saúde, para comer adequadamente, né? Não muito nem pouco, né? Não ficar gordão nem ficar magrelo, né? Fazer exercícios físicos, tudo isso a gula às vezes atrapalha. O contrário da gula se chama temperança. Temperança a gente pode associar com tempero, né? Uma coisa que dá a justa medida no alimento. Se eu puser muito sal ou muito tempero, a comida fica ruim. Se eu colocar pouco, também fica ruim, fica sem gosto, né? Então, uma vida temperada. O apetite sexual da luxúria também, né, que é a desordem à luxúria, também está ligado à gula, né? Muitas pessoas gulosas têm problemas na parte sexual, tá? Na parte da luxúria. Um outro pecado é a luxúria, que eu acabei de falar, que é uma desordem nos apetites sexuais. O ser humano, o sexo é uma coisa maravilhosa, ele foi feito por Deus por um motivo maravilhoso, que é dar a oportunidade do homem de ter filhos. É a união do casal, o sexo é uma coisa boa, por isso que tem um prazer grande associado ao sexo. Agora, quando a gente busca o prazer pelo prazer, sem as consequências, um prazer pelo prazer sem o amor, a gente está vivendo de uma maneira desordenada. E hoje em dia tem muita coisa que desordena essa razão. Os filmes, os sites, as músicas, os clipes, né? Tem muita coisa que apela para esse instinto sexual nosso, que é desordenado e que às vezes apela para a gente
viver a luxúria. A pornografia, que é uma coisa que faz muito mal para as crianças, para os jovens, para os adultos, né? Cria dependência, faz o cérebro processar as coisas de uma maneira inadequada. O respeito às pessoas é muito afetado, né? E tudo isso é fruto da luxúria. O contrário da luxúria é a pureza. Uma dica prática para obter a pureza é pedir a Deus com a humildade. Deus, me ajuda a viver a pureza. Pedir para Nossa Senhora rezar umas Ave-Marias antes de dormir pela pureza, né? 3 Ave-Marias. É um costume muito bom e que dá muito bom resultado. E se por acaso cai nesse pecado, confessa, pede ajuda a Deus e volta a lutar. Se afaste das ocasiões. Muitas vezes o pecado entra pela vista ou pelo ouvido, né? Cuidado, cuida. Depois, o pecado da ira. A ira é aquela raiva que a gente às vezes sente, aquele ódio, né? Você quer brigar, você quer resolver no tapa, você não leva desaforo para casa. Tem uma ira boa que é você, assim, lutar contra as coisas que estão erradas. Agora, essa ira desordenada é quando a gente vê que a gente vai além do limite. A gente briga, a gente xinga, a gente é às vezes uma pessoa mal-humorada com tudo, né? Um zangado lá dos 7 anões, né? É o defeito da ira. O contrário da ira é a mansidão. O exemplo de mansidão é Jesus Cristo carregando a cruz e sendo pregado na cruz e dizendo para Deus Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essa é a mansidão. A mansidão é a gente aceitar os desaforos da vida com serenidade, né? Às vezes até com dó de quem está fazendo o desaforo, quem está agredindo a gente, quem está brigando com a gente. Às vezes são pessoas descontroladas. Rezar por eles, né? Isso tudo é mansidão, que também Deus nos concede se a gente pedir. Depois, o último pecado que eu marquei aqui é a preguiça. A preguiça é aquele fuga do esforço que exige qualquer trabalho, qualquer coisa de valor exige esforço. Até fazer ginástica às vezes exige esforço, pelo menos para começar, né? Depois a gente vai se desenvolvendo, vai criando gosto por aquilo e a gente até sente falta de não fazer ginástica. Mas é importante essa ideia da preguiça, de combater a preguiça nas pequenas coisas. Eu tenho que fazer algo, vai e faz, vai e acaba aquilo, não interrompe no meio, não faz mal feito, né? O contrário da preguiça se chama diligência, uma palavra que vem do verbo latino diligere, que significa amar. É você escolher com uma atenção cuidadosa o que você tem que fazer naquela hora e fazer. Então, ter um horário selecionado com a cabeça, não com os gostos, né? O que é mais importante fazer, que hora que eu vou fazer e fazer. Levantar na hora certa, isso ajuda a combater a preguiça, uma coisa maravilhosa para combater a preguiça. Ter horário para fazer as coisas, né? Então não deixe a preguiça tomar conta de você, porque a preguiça destrói vidas, destrói famílias, destrói trabalhos, né? Muitas vezes por omissões, por falta de esforço, um médico deixa de estudar, por exemplo, e poderia curar uma pessoa e a pessoa morre por causa de preguiça que não estudou o assunto, né? Não deixa a preguiça tomar conta da sua vida. É uma coisa muito ruim. Ao contrário da preguiça, a diligência. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos cuidar para não cometer pecados. E se cometer pecados, vão recorrer à confissão. Nós vamos falar da confissão mais para frente. Mas a ideia é lutar por evitar as ocasiões, é lutar por conhecer o que é certo e o que é errado, né? Formar a nossa consciência. Os mandamentos se referem a Deus, alguns deles, e ao próximo. E fugir desses vícios capitais. Pega o mais pesado para você, que pode ser a preguiça, pode ser a inveja, pode ser a luxúria, e faz alguns propósitos para lutar contra eles, tá? Sempre algum propósito que você luta, trabalha alguns dias, alguns meses, às vezes, né? E você vai vencendo. E quando você melhora num deles, você melhora nos outros. Então vamos fazer essa luta positiva por adquirir virtudes e a luta positiva por evitar os pecados, tá? O que está em jogo é a nossa alma. Se
Se a gente morrer em pecado, a gente não vai para o céu, não vai encontrar Deus, vai perder a nossa finalidade. O resto tudo é passageiro. A nossa alma é eterna. A eternidade, o nosso tempo de merecimento da eternidade é a nossa vida. Então vamos procurar viver uma vida em estado de graça, com a graça santificante de Deus e retificando toda vez que a gente comete um pecado. Tá bom? Até a próxima, gente.